Fala galera do Arquibancada Digital, Serra 3, Rio Branco 3 pela Copa Espírito Santo, jogaço de bola. Tô aqui com o Juninho, que fez comentários aqui no Serra TV, né, irmão? Cara, que jogão de bola e foi maneiro pra caramba. O jogo, porra, que começou 3-0 pro Rio Branco e o Serra foi buscar, né, cara? Exatamente, foi um jogo bem bacana de se assistir. O Rio Branco começou melhor, na verdade o Serra começou melhor o jogo, só que infelizmente futebol é bola na casinha, né, André? E o Rio Branco foi mais eficaz ali na primeira etapa, finalizou o primeiro tempo com 2-0, logo no início do segundo tempo já fez o 3-0, só que o Serra, bravamente, com muita força, muita garra dos jogadores, conseguiu um empate heróico aí, quase que veio a virada. A gente tem que falar muito desse Rio Branco, que jogou muito bem o primeiro tempo, né? Fez 1-0 ali com o Breninho, certo? Isso. Com o Breninho logo aos 40 minutos. E o Jacó foi expulso, uma besteira do Jacó, né? Que você viu, você estava no alto, talvez tenha visto melhor que eu. Ele deu um tapa na mão do juiz, foi isso mesmo? Cara, pra ser sincero, ali foi um lance que, mesmo da cabine ali, não deu pra poder ver o certo. Uhum. E eu até falei na transmissão também que eu queria ter essa noção depois, ver o vídeo, ver se ele realmente deu o tapa. Porque eu acredito que o Jacó não faria isso, só que pelo fato do árbitro ter dado o vermelho, então pode ser que realmente tenha feito ali o ato realmente de ter dado o tapa. Isso aí. Aí então 1-0 no final de primeiro tempo, porém a gente achando que ia pro segundo tempo 1-0, gol do Rio Branco no finalzinho do primeiro tempo ainda com o Braga, né? E a segunda assistência do Marco Júnior no jogo. Exatamente, como eu até estava falando nos comentários ali da live, da transmissão, para mim o melhor jogador do jogo hoje foi Marcos Júnior. Esse jogador, quando tiver 100% na forma física, eu tenho certeza que vai ser titular. É muito diferente realmente, tá de parabéns, uma bela partida. E como você disse, o jogo que a gente achou que ia 1-0 ali, do nada, antes de acabar o primeiro tempo, 2-0, o Braga, sempre o Braga, aproveitando mais uma vez muito bem a oportunidade dada aí pelo treinador. Isso aí, então a gente começou o segundo tempo, esses 2-0 com 1 a menos do Rio Branco, 7 minutos de jogo, Braga mais uma vez 3-0 Rio Branco, e a gente não entendia nada, porque a gente pensou, com 1 a menos, vai recuar, vai ficar mais tranquilo, 3-0 pro Rio Branco, mais uma assistência do Marco Júnior. Exatamente, ali mais uma jogada do Marcos Júnior ali e mais uma vez também o Serra dando muita liberdade pro jogador. Um jogador como o Marcos Júnior não pode ficar muito livre, tem que ser marcado de perto, porque é um jogador que tem um olhar diferente. Às vezes o cara não tá 100% na forma física, mas o olhar dele, o timing do jogo, o feeling é muito forte. E foi mais uma vez o que foi o fator decisivo para mais uma assistência pro Braguinha aí. É isso aí. E quando a gente pensa que o Serra vai desistir, né, cara? Aos 11 minutos, gol do Serra, gol do Jardim Baiano, que a gente vai ver a entrevista com ele aqui também, tá? E logo aos 24, gol do Bruno Paixão. 3-2, né? E toma o Serra fazendo pressão ali no Rio Branco. Aí veio o fatídico lance do pênalti, né? Que foi até um pouco estranho, a gente vai passar aqui o lance para vocês também. O André Luiz faz uma falta dentro da área, né? E ele é expulso pelo juiz. Porém, não pode haver duas punições, né? No mesmo lance, não pode haver expulsão direta e nem o pênalti. Então, o juiz ouviu de alguém. Exceto se for o caso de agressão, né? Um segundo amarelo, no caso, né? Ou fora da área. Aí fora da área pode expulsar, não tem problema, né? Mas aí não seria pênalti, isso aí é uma punição só. Então o juiz voltou atrás, coisa rara de acontecer, ouviu de alguém, esperou, ouviu de alguém, voltou atrás, tirou a expulsão do André Luiz, né? Mas o pênalti foi convertido pelo Valdir Roque, 3-3, o Serra empata. A gente tem que ressaltar e dar os parabéns aí toda a comissão técnica do Serra, treinadores, o staff, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil você conseguir aí empatar um jogo de você tá tomando 3-0, tudo bem, beleza, tá com um a mais, só que você só tem 45 minutos ali, na verdade menos, né, porque o segundo gol saiu ali com 7, o terceiro gol saiu com 7 minutos do segundo, né, então tinha um pouco mais de 40 minutos ali para poder buscar esse empate, então realmente muito difícil, mas o Vitor fez algumas mudanças, fez algumas mexidas que surtiram bastante efeito. Bruno Paixão, por exemplo, que veio do banco, começou a ditar o ritmo do jogo, fez uma excelente partida. O Jardim Baiano, dali da cabine eu contei 5, 6 finalizações do jogador, muito que bom. Fez a sua estreia hoje, né? Tava com problema na documentação do seu ex-clube e hoje fez uma partida excelente também, buscou bastante o jogo, fazia um pivôzão diferenciado, então realmente ali o Serra tá de parabéns, Vitor Torresani, juntamente com todo o elenco do Serra. O Serra mostrando que tem força, né? O Rio Branco mostrando que tem elenco, o Serra mostrando que tem força. E é isso, né? 3-3, jogaço de bola, né? Para quem gosta de música, jogaço de bola. Lembra que agora no finalzinho aqui do vídeo você vai ver a entrevista com o Marco Júnior, tá? Com o Jardim Baiano e também com o técnico Vitor Torresani, que esteve aqui com a gente, beleza? Eu agradeço, curte aqui o vídeo, compartilha pra galera, que a gente vai voltar, né, Juninho? Em breve estamos aí. Tamo junto, valeu, irmão. Tamo junto, rapaziada. Segue e compartilha, porque aqui, ó, é Arquibancada Digital. Vamos nessa, vamos.
Tô aqui com o Marco Júlio, cara, 3 assistências, né? E você que ficou vindo do banco, segundo time, mas só que dizem que é por causa física. Você já se sente bem para atuar 90 minutos, como atuou hoje também na Série D? Ah, eu acho que sim, né? Acho que já deu para provar no jogo passado da Copa, eu joguei os 90, hoje também. Eu acho que eu já me encontro pronto para poder ajudar quando for preciso na Série D, o tempo que o professor pedir. Então é isso. É basicamente isso, já estou pronto e quando precisar de mim eu vou estar disposto. Lá no último jogo contra o Boa Vista, você fez a roubada de bola para o primeiro gol ali do Rio Branco. Foi uma importantíssima aquela roubada de bola. E a gente vê aqui no jogo que você é bem raçuda, você vai bem de encontro com os jogadores. É uma característica sua, você essa raça para você jogar e ter intensidade durante o jogo inteiro? Isso até é um lance engraçado porque eu não era esse jogador. Eu sempre fui um jogador mais técnico e tal, de armar jogo. E hoje eu jogando uma Série D e dos últimos anos joguei Série C e Série D e nessas séries pede isso. Então eu comecei a mudar um pouco as minhas características de jogo para me enquadrar nas equipes que eu estou indo. Então eu tive que me adaptar a essa forma de jogar, porque senão eu não ia conseguir jogar mais. Ainda mais jogando com um a menos durante o tempo inteiro, né? Exatamente. Valeu, obrigado, muito obrigado. Valeu. Professor, 3-0 para o Rio Branco e vocês conseguiram o empate. Como que foi isso no seu sentimento aí, vindo aqui de fora? E, pô, um bom jogo do Serra para mostrar que o Serra está vivo no campeonato, né? Assim, a gente está jogando contra o Rio Branco, a gente sabe que é um time forte, um time que sempre está brigando, mas a gente dentro de casa a gente tem que mostrar que nós temos um ponto a favor, que é a nossa torcida, é a nossa casa. Tomamos os primeiros 2 gols ali, para mim, um pouco de falha de comunicação nossa, né? Mérito do adversário, mas um pouco de falha da nossa comunicação. E quando a gente entra para o segundo tempo, a gente conversou que a gente não ia desistir, o Serra não desiste, né? E foi isso. Às vezes não vai dar na técnica, não vai dar na tática, mas vai dar na força de vontade, e o Serra vai brigar até o final, até o último minuto, para sempre conquistar os 3 pontos, e se não conquistar os 3 pontos, a gente vai brigar para não perder. Isso aí. No final do primeiro tempo, quando o Jacó foi expulso, você estava perdendo de 1-0, você já estava pensando num vestiário ali, o que falar, e só foi um gol logo no finalzinho do primeiro tempo, aí no segundo gol, que dá uma queda assim, né? Você mudou o que ia falar nesse momento ou permaneceu a mesma coisa? Quando a gente toma um gol, quando a gente está melhor na partida, é o que eu acho, nós estávamos melhor na partida, a gente pensa alguns ajustes. Quando a gente toma o gol, a gente tem que pensar em outras coisas. É claro que o segundo gol deu uma balada na nossa equipe, a gente estava buscando, principalmente quando o Jacó é expulso, mas a gente manteve a ideia. Eu acho que nós temos um modelo, uma ideia de jogo, e a gente não pode mudar, né? A gente trabalha para isso e acabou se concretizando dentro do jogo, né? Eu acho que a gente poderia ter tido um volume melhor de jogo, mas a gente tem evoluído fisicamente, né? Nosso time tem 4 semanas juntos. Então, assim, é muita coisa pra gente trabalhar. A gente trabalha para nós e a gente também tem que trabalhar contra o adversário. Mas, assim, tem dado certo. A gente vai, como eu falei, a gente vai brigar até o final. Valeu, professor, obrigado. Obrigado. Um dos artilheiros do jogo, Jardim Baiano, aqui comigo. Cara, vocês perdendo de 3-0, de onde tira forças para vocês conseguirem esse empate, assim, que foi um jogaço, a gente vendo lá de cima, um jogaço de bola? Primeiramente, boa tarde, né? Sabíamos que seria um jogo difícil, ainda mais pelo clássico que né? Serra e Rio Branco. Sabíamos da qualificação do time dele, que é o do Rio Branco, né? Sabíamos também que seria um jogo muito difícil, mas trabalhamos durante a semana. Não foi o que a gente tinha combinado, saiu atrás do placar, né? Voltamos no segundo tempo aí e conseguimos o empate. Como é que é jogar contra 2 torres gêmeas, né? O Gustavo Carbonieri e o Darlan. Você que é um pouco mais baixo, um centroavante muito rápido, mas um pouco mais baixo. É difícil enfrentar uns caras desse tamanho assim, cara? É um pouco difícil, né? Ainda mais em bola aérea. Mais pelo forte dele, né? Mas a gente trabalha durante a semana. Nós também tem o Sanches, tem o Caio, né? Que são bastante altos. Então a gente vai treinando e acaba se acostumando. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, irmão.